Quando eu falo em bursite, a gente tem que pensar que no nosso ombro a gente tem várias estruturas, né? Que se ligam aqui no complexo do ombro. Dentre elas a gente tem a clavícula, a gente tem a escápula. E a gente tem, entre as estruturas ósseas, a gente tem uma bursa. Não só uma, a gente tem mais de uma, né? Especialmente a bursa chatinha, que é a bursa que mais incomoda, é a acromioclavicular. Ou também a coracoacromial. O que é a bursa, professor? O que é a bursa, aluno? Você que é aluno está assistindo. A bursa, basicamente, é um revestimento, né? Que se chama de bolsa, que serve justamente para diminuir, reduzir o atrito entre as estruturas. Então, imagina como se esse potezinho aqui fosse uma bursa. Aqui eu tenho o meu osso do braço, o húmero, e aqui eu tenho a cavidade glenoide, né? Que é a parte da minha escápula onde faz o encaixe. Então seria isso daqui, ó. A bursa tá aqui tá o osso e o nosso húmero ele faz movimentação dentro da cavidade glenoide. Beleza? O que acontece com a bursa? Devido a alguns fatores, tais como esforço repetitivo, sobrecarga mecânica, às vezes o formato do acrômio, então um acrômio um pouco mais pontudo, ele vai incomodar mais, e N outros fatores, essa bursa ela inflama. E qual é o problema dela inflamar? O problema é que ela sai de uma espessura desse tamanho e quando ela inflama ela fica desse tamanho, então ela aumenta muito. E como eu estou falando que a função da bursa é reduzir atrito, gente, quando ela está inflamada, todo e qualquer movimento que eu faço com o meu braço vai irritar essa estrutura. Então vai causar um certo incômodo no ombro, principalmente ao fazer uma abdução, que é onde tem maior atrito. Então quando eu faço uma abdução, e aí o meu húmero ele tá fazendo esse movimento aqui, ó, é onde tem mais atrito, mais encosta a bursa nessa parte acromial aqui. E aí que se tem um incômodo. Então qual é os sintomas que a pessoa tem? Normalmente é dor noturna, é mais no fim do dia que a pessoa sente o incômodo, porque normalmente o corpo esfria, né? Não tá mais trabalhando, aí descansou e tudo mais, e aí vem aquela pontada. E normalmente é associado a alguns movimentos, principalmente a abdução, mas a pessoa também ela pode sentir incômodo para fazer extensão, flexão, as rotações também, tá? Então, não é necessariamente algo específico da bursite só sentir dor na abdução, pode ser em qualquer outro movimento, tá bom? Então isso daí é muito importante que vocês tenham em mente, caso vocês tenham algum aluno, ou caso você seja o aluno que esteja com algum incômodo no ombro. Faz o teste aqui, eleva. Se você tá aqui e daqui para cá, você já começa a sentir muito incômodo, muito possivelmente você tá com um quadro aí inicial ou até mesmo mais avançado de bursite de ombro, tá? Tratamento, repouso? Não. Tratamento, exercício físico? Sim. Então a gente vai tratar a bursite de ombro com exercícios estratégicos e exercícios importantes para todo o processo de melhora, de reabilitação dessa lesão específica. Primeira coisa que vocês, professores, têm que saber, a gente vai inicialmente trabalhar com o ângulo zero do húmero. Então todos os movimentos que eu for trabalhar com um aluno com bursite, eu vou trabalhar ele com ângulo zero. Tá? As rotações, as extensões, flexões, aduções e até mesmo as abduções, certo? Trabalhando com ângulo zero, o que você vai estar promovendo? Basicamente, nessa região, você vai estar continuando fortalecendo a região do braço ou fortalecendo se for uma pessoa sedentária, só que sem expor a articulação ao atrito, ou seja, a esse roça-roça do húmero em relação à cavidade glenoide com a bursa inflamada. Então esse é o primeiro ponto, tá? Segundo ponto, vamos trabalhar prioritariamente com exercícios isométricos. Então eu vou dar mais ênfase em isometrias. Rafa, quer dizer que eu preciso fazer isso durante quanto tempo?
vai depender de cada caso. Cada aluno vai responder de uma forma. A maioria dos estudos dizem que a partir mais ou menos de 6 a 8 semanas você já consegue ter uma melhora mais significativa a ponto de conseguir fazer exercícios de forma dinâmica sem que tenha muita dor, ou sem que haja dor. Então, tudo isso vai depender da individualidade biológica e estrutural do seu aluno, tá bom? Quando eu devo me preocupar em relação à bursite? Quando mesmo fazendo esses tratamentos, mesmo fazendo uso de anti-inflamatório, isso não está resolvendo. E aí existe uma coisa que eu falei lá no começo da live, que é justamente sobre o formato do acrômio. Então, todo mundo tem um acrômio. O acrômio é uma estrutura óssea que tem basicamente três modelos diferentes, três posições diferentes. A gente tem o acrômio que a gente chama de acrômio plano, que ele é um acrômio reto, e aí quando eu falo nesse sentido e eu movimento o meu húmero, o meu osso aqui do ombro, nesse acrômio, ele pouco interfere na questão. Eu tenho um acrômio que eu chamo de curvo, que ao invés de ele ser plano, ele é um pouquinho curvo, então aqui já fica um pouco mais limitado os movimentos e a chance da pessoa desenvolver uma bursite é maior. E eu tenho um acrômio chamado ganchoso, que aí ele já é assim. Então ele, estruturalmente falando, essa pessoa com um acrômio do tipo ganchosa é uma pessoa já predisposta a ter bursite ou lesões do ombro com mais facilidade. Então por isso às vezes é importante, se você tiver casos ou o seu aluno tiver casos de bursite mais recorrentes, bater um raio-x para ver qual é o formato do acrômio. Às vezes, mesmo que você faça todo o tratamento, vai ver o formato do acrômio e é um formato ganchoso, que é o pior que existe. E aí, nesses modelos, dependendo da situação, a gente indica que seja feito cirurgia. É feita uma raspagem ali para deixar de ser um acrômio ganchoso e começar a ser um acrômio mais curvo ou mais plano. Tá bom? Então, esse é outro ponto. Vamos falar um pouquinho sobre cuidados. Lembrando que se alguém tiver alguma dúvida sobre bursite, pode mandar aí. Então, o cuidado que a pessoa com a bursite tem que ter. Primeiramente, tem que ter cuidado em relação a pegar coisas e colocar coisas acima da altura da cabeça, onde eleve muito o braço. Então, nessa fase de dor, durante a questão da inflamação, a gente vai ter que tomar muito cuidado em relação, por exemplo, sabe quando a gente pega aquela panela ali em cima para fazer aquela comida? Sabe quando a gente pega o notebook que está ali? Tudo que está muito acima da nossa altura, está acima da altura do ombro, a gente vai readaptar para colocar na altura para baixo, tá bom? O que a gente pouco utiliza ou pouco vai usar, a gente põe para cima para evitar esse movimento de elevar o braço acima da altura do ombro, tá? Então, não quer dizer que vocês vão deixar de se movimentar, quer dizer que vocês vão diminuir a quantidade de vezes que vocês elevam o braço além da altura do ombro. Beleza? Ficou claro isso? Então, esse é o principal cuidado. Principal. Falando agora especialmente para os personagens. Quando vocês forem realizar movimentos que envolvam a articulação do ombro, né? Essa articulação que eu estou falando desde o início, vocês vão dar uma atenção prioritária ao que a gente chama de plano escapular. O que é isso, Rafa? A gente tem a nossa escápula. Vamos supor que essa daqui seja a nossa escápula, tá? E aqui a gente tem o húmero encaixado aqui na cavidade glenoide. Só que a nossa escápula, gente, ela não é totalmente colocada desse sentido nas nossas costas. Ela não é exatamente reta. Ela é um pouquinho reclinada para frente. Então, o que seria fazer uma movimentação no plano escapular? Exatamente a gente fazer uma movimentação no mesmo sentido que a escápula é inserida. Porque pensa comigo, eu tenho, tô usando os brinquedos da minha filha, vocês estão vendo, né? Eu tenho o húmero e eu tenho a minha escápula. Se eu realizo uma abdução, que é esse movimento aqui, ó, elevação lateral para quem treina. Se eu realizo uma abdução bem no eixo do meu corpo, eu estou realizando fora do plano da escápula. Então a compressão aqui ela é muito maior, muito maior. Agora, se eu ajusto o meu braço para realizar uma elevação lateral no plano escapular,
no plano escapular, aí a sobrecarga articular gerada ela é bem menor. Então, falando especialmente de uma elevação lateral, onde eu faço, a maioria das pessoas fazem aqui, e não necessariamente está errado, tá? A gente não vai fazer mais aqui. A gente vai colocar o nosso braço um pouquinho à frente e vamos fazer no plano escapular. Se eu pegasse a câmera agora e virasse aqui para o meu ombro, o meu braço não estaria aqui, que é o que a maioria faz. Ele estaria um pouquinho mais aqui. Mas professor, aí vai pegar menos deltoide. Mentira. Continua pegando deltoide porção medial. Já é comprovado isso. Outro cuidado que vocês têm que ter em relação a esse exercício da elevação lateral. Não precisa elevar o braço até a altura literalmente do ombro. Já foi comprovado por eletromiografia que você elevar mais ou menos até essa angulação já tem uma ativação bacana do deltoide, a ponto de promover a mesma resposta hipertrófica do que você levar um pouco a mais. Ou seja, falando do ponto de vista da saúde da nossa articulação, é muito mais interessante a gente fazer no plano escapular e elevar mais ou menos até aqui, não até aqui. Beleza? Esses pontos. Chegou um tempo, uns anos atrás, que a galera banalizou e a galera falou muito mal da puxada aqui nas costas, né? Quando eu pego aqui aquela barra aqui, eu puxo para fazer o trabalho de dorsal aqui atrás. E aí eu vou dar a minha opinião, e isso é somente minha opinião. Se o aluno ele tem uma boa mobilidade articular, é um aluno que consegue realizar o movimento e travar bem a escápula durante o movimento. Para puxar aqui atrás, além dessa boa mobilidade articular, ele também não pode ter histórico de dor no ombro. Porque se ele já teve algum histórico, a chance de ele pensar ali, de ele machucar fazendo uma puxada atrás, é muito grande. Então o que a gente vai fazer, gente? Se ele tem uma boa mobilidade, e quando eu falo mobilidade, é associado a estabilidade também. Não adianta só ser hipermóvel e eu não ter certa estabilidade. Então eu tenho que ter uma boa mobilidade, uma boa estabilidade, uma boa consciência corporal para deixar minhas escápulas ativas durante o movimento e aí sim eu realizo a puxada. Qual é o problema? O problema é que pouco professor avalia isso, certo? E que pouco professor dá atenção para isso. E aí, às vezes, o aluno não tem dor no ombro e daqui umas semanas, com esse treino novo que você passou a puxada nas costas, ele começa a sentir. Aí a culpa foi do exercício? Não. A culpa foi do professor, do profissional que não soube fazer essa avaliação inicial para saber se realmente esse aluno está preparado. Então, assim, uma puxada nas costas, ela é lesiva? Vai depender. E assim como N outros exercícios para perna, para joelho, para N outros problemas. Então, assim, essa é a minha opinião, é dessa forma que eu penso. Princípio da individualidade de cada um. Propriocepção e pliometria. Propriocepção e pliometria. Eu vou trabalhar com esse aluno mais no contexto preventivo, quando ele já não está mais com tanta dor ou quando ele já não está mais com dor. E aí sim eu começo gradativamente a inserir exercícios de propriocepção e de pliometria no treino, certo? Então isso daí é muito importante. Rafa, quais exercícios? Você tem algumas ideias? Aqui eu não vou passar para vocês porque a ideia justamente é conscientizar vocês, professores. Vocês vão atrás de informação, tá? Para conseguirem montar um treino mais bacana. Pode até mandar no meu direct. Ah, professor, esse exercício está trabalhando isso? E aí eu respondo numa boa. Mas lá na plataforma Dor 360, dentro da mentoria, você tem acesso a várias opções de exercícios para romboide, para serrátil anterior, proprioceptivos, pliométricos. Tudo isso daí é muito bem esclarecedor lá dentro da plataforma, que é literalmente uma aula de 1 hora que eu falo sobre isso. Técnicas de alívio de dor são bem-vindas, tá? Então lembrando que medicamentos somente com orientação de um farmacêutico ou de um médico, certo? Gelo, sempre bem-vindo. Sugiro que vocês indiquem ao aluno colocar a bolsa de gelo ou saco de gelo, pegando toda essa região, tanto posterior quanto anterior. Então deixa um sacão com os 2 gelos aqui, bem grande, tá? Liberação miofascial, se vocês dominarem, é bem-vinda também. É uma técnica interessante para alívio da dor e para distensionar. E é isso. Se vocês quiserem se aprofundar
em lesões de ombro, cotovelo, tornozelo, entender de fato um olhar clínico para dor e quiser me ajuda aí na questão da mentoria, sejam muito bem-vindos. Com certeza vocês vão agregar muito conhecimento para vocês e com certeza os alunos de vocês vão zerar essa dor aí com a minha ajuda. Beleza? Espero que vocês tenham curtido essa live. Vou deixar salvo até amanhã. E amanhã também tem uma outra live, só que aí eu vou ser o convidado da vez, então vai ser com a Dai. A gente vai falar aí sobre dor de forma geral e aí a gente vai falar sobre alguns pontos bem bacanas. E é isso, gente. Um forte abraço aí para quem acompanhou, Josi, Denício, se viu até o final. O Denício é mentorado Black. Marilene, show de bola. Galera que assistiu até o final. Tamo junto, pessoal. Ótima noite para vocês e bora reabilitar essa galera que todo mundo aí tem potencial, beleza? Tamo junto, fiquem com Deus. Abraço.